Quando Deus separa você, tudo começa a mudar. Você pode até perceber que as pessoas, até mesmo as mais próximas, começam a tratá-lo de maneira diferente. Quando Deus separa você, as pessoas podem dizer que você mudou, mas, na verdade, você foi escolhido. Agora você está em uma jornada, e Deus vai usar a sua vida para a glória dele. Por isso, você precisa estar preparado para o que está por vir. Quero ajudar você a entender as coisas que as pessoas dizem a seu respeito quando Deus o separa. A primeira coisa que vão dizer sobre você é que você é estranho ou diferente. Olhe para a vida de José, em Gênesis 37. Vou ler os versículos 3 e 4. Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque José lhe havia nascido na velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica especial. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram José e não conseguiam dizer uma palavra bondosa. Note que José era favorecido pelo pai. E, porque era favorecido pelo pai, ele foi separado. Uma das maneiras pelas quais esse favor foi demonstrado, de forma visível, foi por meio daquela túnica de muitas cores. Aquela túnica que ele usava era um símbolo do favor sobre a sua vida. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com inveja. Eles o odiaram por causa disso. Aquela túnica fazia José se destacar, porque o favor fazia com que ele se destacasse. Da mesma forma, quando Deus favorece você, quando Deus começa a usá-lo, quando Deus começa a levantá-lo, quando Deus começa a agir em sua vida de tal maneira que as pessoas ao seu redor começam a ser impactadas, você vai se destacar. E quando você se destaca, as pessoas passam a vê-lo como diferente, como estranho. Você não estará fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Não ficará confortável com as mesmas coisas com as quais todos estão confortáveis. Você não conseguirá mais dizer as coisas que dizia antes. Não poderá ir aos mesmos lugares de antes. Seus hábitos vão mudar. E, por causa disso, você vai se destacar e será diferente. Talvez você já tenha percebido isso. À medida que Deus começa a purificá-lo, à medida que Ele começa a torná-lo um vaso preparado para o seu uso, as pessoas começam a zombar de você. Elas passam a olhar para você de forma diferente. Começam a se afastar. Já não se sentem mais confortáveis perto de você. Talvez até falem de você pelas costas, comentando como você está diferente agora, como está estranho, como está peculiar. E essa é a verdade. Quando você entrega sua vida ao precioso Espírito Santo e o poder dele começa a fluir através de você, você se torna estranho, diferente, quase de outro mundo. Você passa a ser influenciado pelo reino celestial e não mais apenas pelo reino terreno. Em 1 Pedro 2:9, lemos: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, é para a glória de Deus que você seja diferente. Eu sei que isso nem sempre é confortável. Às vezes você pode se sentir um pouco constrangido por se destacar. Talvez entre em um ambiente e perceba que a atmosfera muda. Isso é o chamado de Deus sobre a sua vida. Isso é a graça da mão de Deus sobre você. Não despreze isso. Não se arrependa disso. Abrace isso. Celebre isso. Porque essa diferença em você vai trazer louvor ao nosso Pai Celestial. As pessoas glorificarão a Deus por causa da maneira diferente como você vive neste mundo. Outra coisa que vão dizer sobre você, e isso é bem comum quando Deus começa a usar seus dons, aparece em Gênesis 37, 5-10. José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor e se curvaram diante do meu. Seus irmãos responderam: Então você acha que vai ser nosso rei? Você acha mesmo que vai governar sobre nós? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos da maneira como falava deles. José realmente acreditava no que tinha visto. Logo depois, teve outro sonho e contou novamente. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, ele contou ao pai também, e o pai o repreendeu. Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Quando você para pensar, é algo grandioso acreditar que Deus nos usaria para a sua glória.
Eu entendo porque isso pode ofender algumas pessoas. Mas lembre-se disto: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Por isso, quando Deus escolhe e você começa a usá-lo, as pessoas vão dizer que você é arrogante, orgulhoso, cheio de si. Existe uma frase que eu gosto muito: confiança parece arrogância para os inseguros. Quando você deposita sua confiança em Deus, na sua graça, no seu poder, naquilo que Ele falou para você fazer, pessoas inseguras interpretarão isso como arrogância, porque isso confronta as inseguranças delas. Isso não significa que estamos imunes ao orgulho. Precisamos vigiar, sim. Mas significa que, se você ousar acreditar que Deus quer usá-lo, se ousar acreditar nos sonhos que Ele colocou em seu coração, as pessoas vão rotulá-lo como arrogante. Se Deus o chamar para escrever um livro, vão dizer: quem você pensa que é? Se Deus o chamar para criar conteúdo nas redes sociais, dirão: você só quer fama. Se Deus o chamar para pregar, ensinar ou servir, dirão: que arrogância achar que Deus quer usar você. Mas lembre-se, isso é o favor de Deus. E até pessoas que amam você, amigos próximos, familiares, podem se sentir ofendidas ou com ciúmes da sua confiança em Deus. A resposta não é atacá-los de volta. A resposta é o silêncio. Continue focado em Deus e no que Ele o chamou para fazer. Eles vão chamá-lo de arrogante, mas lembre-se, sua confiança está em Deus. Depois disso, vão dizer algo até positivo sobre você, que você é inspirador. Vemos isso mais tarde na vida de José, quando ele foi promovido por Potifar, e até Faraó se impressionou com a obra de Deus na vida dele. Sua vida se torna uma vitrine do poder de Deus. Jesus disse em Mateus 5, 14, 16: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Sua vida pode inspirar outros, mas lembre-se sempre: a glória não é do vaso, é do Senhor. Você não é uma celebridade. Você é um servo. Outra coisa que vão dizer é que você é um sonhador, ou até delirante. Foi o que disseram de José. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver no que dão os seus sonhos. Quando você acredita no impossível, as pessoas vão dizer que você não é realista. Mas nós não operamos na nossa capacidade, e sim na capacidade de Deus. Deixe que digam que você é louco. Os que são chamados de loucos são os que veem as promessas cumprirem. Depois disso, virão acusações falsas. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, preso, mas Deus estava com ele. Quando você decide viver em santidade, as pessoas falarão mal de você. Jesus disse que somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Se fizeram isso com Jesus, farão com você também. Especialmente no ministério público, a crítica é inevitável. Todo ministro passa pelo fogo da crítica. Quem não aprende a atravessar esse fogo perde o crescimento. Não tente se defender o tempo todo. Algumas pessoas estão comprometidas em não entender você. Atravesse o fogo com maturidade espiritual. Depois da resistência, vem o fruto. E o fruto ninguém pode negar. Foi assim com José. Seus irmãos se curvaram diante dele e os sonhos cumpriu. Existe o mover de Deus chegando. Um tempo em que o poder do Espírito Santo será comum novamente. E você faz parte disso. Agora, uma oração. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a permanecer focado em ti na missão. Afasta os olhos deles das palavras das pessoas e fixa-os em Jesus. Dá-lhes graça, maturidade e perseverança. Usa-os para a tua glória. Traz cura agora. Que toda enfermidade seja quebrada. Que toda cadeia seja destruída. Em nome de Jesus, amém.